Bom, ele começa com um problema de abertura, né? Vamos ler aqui esse problema. Andrew is watching a Ferris wheel rotate at constant speed. Ferris wheel, a tradução disso aí para o português seria roda gigante, tá? Então é uma roda gigante que está girando com uma velocidade constante, ok? There are many lights around the Ferris wheel, and Andrew watches a green light closely. Então aí ele está dizendo que existem várias luzes ao redor da roda gigante e o Andrew ele está observando uma luz vermelha bem de perto. The height of the green light after t seconds is given by h of t equals 10 sinus of pi over 50 times t minus 25 plus 12 meters. Então ele está dando aí uma função da altura dessa luz verde, tá? Conforme a roda gigante gira. Então é uma função senoidal, uma função seno. A gente vai modelar essa função aqui no Desmos, num gráfico que vocês podem acessar pela internet. Vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Tá aí. Esse é o site do Desmos, tá? Com ele você pode traçar qualquer gráfico de qualquer função de uma maneira bem fácil. Por exemplo, como a gente está tratando aqui de uma função senoidal, eu vou pedir para traçar a função mais simples possível, que é o seno de x. Reparem na simplicidade, né? É só digitar ali seno de x que ele traça automaticamente uma função seno. Se quiser uma função cosseno, vamos trocar aqui seno por cosseno e tá lá a função cosseno. Ok? Bom, mas a função que foi dada é uma função mais complexa, né? A variável independente a gente está chamando de h. Ok? Então o eixo y aqui vai ser representado pela altura. A função dada é uma função seno. Vamos colocar entre parênteses. O que mais que tem lá? É o seno. Tem o 10 multiplicando aqui na frente. Vamos colocar o 10 aqui multiplicando, então, a função seno. Repare que aumentou bastante, né, a amplitude, ou seja, essa constante que geralmente pode ter uma constante aqui ou não. Se não tiver, é porque a função seno está sendo multiplicada por 1. Né? Mas se tiver um número aqui, significa que a amplitude, que é essa distância entre o pico do gráfico até o eixo x, isso é chamado de amplitude, é dado justamente pelo número que tiver aqui multiplicando a função seno. Ok? Dentro do argumento da função seno, eu tenho um π sobre 50. O π, basta você escrever π, que ele vai automaticamente alterar para o número π, para o símbolo, né, para a letra grega π, que representa o número irracional 3.14. E para colocar π sobre 50, o que a gente faz? Coloca a barrinha da divisão, que automaticamente ele muda para o denominador. Então, π sobre 50, vamos mover aqui o cursor agora, tá? Vamos completar, abre parênteses, agora a variável x é representada pela letra t, tá? Que seria aí o tempo, né? X então seria o tempo, menos t menos 25. T menos 25, fecha esse parênteses, e do lado de fora ainda tem mais 12. Olha só o que essa soma de mais 12 faz com a função. Ela desloca toda a função para cima, né? Ela desloca a função de 12 unidades para cima. Ok? Tá, então desenhei aí a função, a altura da lâmpada, da luz, que o Andrew observa conforme a roda gigante gira. Então o que isso aqui está mostrando? Que a altura da luz vai subindo, depois descendo, depois sobe de novo. Então a função seno é uma função bastante apropriada para representar como que
a altura de algum objeto, por exemplo, varia, ainda mais se esse objeto estiver preso a uma roda gigante, porque aí essa altura ela está variando periodicamente, né? Tem momentos que ela está lá no alto, tem momentos que ela está lá embaixo, então a função seno é bastante apropriada para isso, tá? Então esse programinha aqui é só digitar na internet, abre o navegador aí de sua preferência, digita Desmos, que você vai acessar essa ferramenta, bastante útil, tá? Quando estiver estudando. Beleza, vamos voltar para o livro. Bom, então esse é o problema de abertura, tá? E aí ele ainda completa aqui, things to think about. At what height will the green light be after 50 seconds? Ou seja, qual vai ser a altura que a luz verde vai estar após 50 segundos? Pelo gráfico a gente consegue ver. Veja que se eu quero 50 segundos está no eixo X, né? Que a gente trocou aqui o X pelo T. Então, as medidas de tempo vão ser representadas no eixo X. 50 segundos estaria aqui, melhor dizendo, né? Entre 40 e 60. Em 50 segundos, vou dar um zoom aqui, até apareceu o número 50, a altura, essa altura vai estar no teu máximo, né? Vai estar justamente em 22 metros de altura, tá? Só projetar isso lá no eixo Y que a gente tem a altura dessa luzinha verde. Então, pelo gráfico, a gente consegue identificar facilmente o valor dessa função quando t é igual a 50. Algebricamente, o que a gente teria que fazer? A gente teria que substituir o t por 50 e resolver essa continha aqui, tá? Bom, voltando para o livro, essa seria uma das perguntas que poderia ser feita, né, para esse problema de abertura. Outra pergunta seria: How long does it take for the wheel to complete a full circle? Então, quanto tempo leva para a roda completar uma volta completa, um círculo completo? Novamente, voltando para o gráfico, a gente vê o seguinte, que ela completa uma volta quando a altura da luz verde volta para a sua posição inicial. Então, se a gente tomou aqui a posição inicial como sendo... Qual era a altura aqui nesse caso? A altura é dado por esse valor, né? Esse par ordenado representa... O primeiro número representa o valor de x, que é o tempo, então no tempo 0, o segundo número representa a coordenada y, que no nosso caso é a altura da luz verde. Então, no início, a luz verdinha já estava a uma altura de 2 metros, porque a gente está falando de uma roda gigante, né? Ou seja, se essa luz está presa na roda gigante, significa então que a parte mais baixa da roda gigante está a uma altura de 2 metros do solo, tá? Bom, o tempo para dar um giro completo é o intervalo de tempo para que a altura volte a ser de 2 metros da luz verde. Repare que isso vai acontecer aqui, né? No tempo igual a 100 segundos. 100 segundos aí, 1 minuto e 40 segundos, tá? Então significa que esse é o intervalo para a roda dar uma volta. É o período de movimento dessa roda, período de rotação dessa roda, ok? Bom, voltando então para o problema de abertura, a última pergunta que a gente poderia fazer é: At what times in the first 3 minutes will the green light be 16 meters above the ground? Agora, ele está fazendo ao contrário da pergunta da letra B. Ou seja, ele está dando o valor da altura. Então, eu quero considerar uma altura de 16 metros e quero saber em qual tempo, né? Qual é o tempo, e ele dá um intervalo de tempo aqui que a gente vai levar em consideração, porque enquanto a roda estiver girando, aquele gráfico não termina nunca, né? Ele vai se estendendo até infinito, tá? Então ele limitou nos 3 primeiros minutos, tá? Os 3 primeiros minutos, como o tempo está sendo dado em segundos, lá no nosso gráfico vai
corresponder a 180 segundos. Então, de 0 a 180, lá no eixo X, quais foram os tempos em que a luz verde atingiu 16 metros? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar no nosso gráfico, localizar aqui a altura de 16 metros, né? 16 metros, ok? E ver quais foram os tempos correspondentes. Ó, a coordenada Y ali tem que ser igual a 16. Se eu tirar o mouse daqui, ele para de marcar, então tem que ficar pressionando. E aí, qual é o valor da coordenada X que representa o tempo? 31,55 segundos. Então, aproximadamente após 31 segundos, a luz verde atinge a altura de 16 metros pela primeira vez, né? Mas ela vai continuar fazendo isso, né? Vamos ver aqui novamente aonde que está 16, 15, vamos para o 16, mais ou menos aqui. Então, na descida, ela vai atingir a altura de 16 metros novamente em 68 segundos, após 1 minuto do início do giro. Tá? Depois, ela vai fazer isso novamente. Vai fazer isso novamente na subida. Quero aqui 16, que o Y seja igual a 16. Isso vai ocorrer em 131 segundos. Repare que o limite é 180 segundos, né? Então, vamos ver se ela vai ter mais uma passagem pela altura de 16 metros. Vai ter, ó, 168 segundos, né? E aí, como está sendo limitado em 3 minutos, a gente tem que parar por aqui. Então, esses foram os valores do tempo em que a luz verde atingiu 16 metros. Bom, então, voltando lá para o problema de abertura, veja que o que é uma função senoidal, né, uma função trigonométrica, tá? E que tipo de problema ela se aplica, tá? Então, eu conhecendo a função matemática do movimento dessa luz verde, eu posso responder a perguntas desse tipo, seja graficamente, ou seja, algebricamente, né? Nós vamos ver como resolver problemas de equações trigonométricas algebricamente.